Vamos nós, gente, fazer um mapinha mental aqui, 20 minutinhos, provavelmente vai dar esse vídeo, sobre meiose, tá? Divisão celular aqui importante para a formação de gametas em se tratando de células humanas, tá? Meiose, uma célula mãe, dá origem a 4 células filhas. E eu vou reaproveitar, gente, aqui as folhas que eu já usei em mapas mentais anteriores, tá? Então vamos lá. Conceito de meiose. Coloque aí. Coloque junto comigo, viu? Coloque junto comigo. Vamos lá. Meiose. Meiose. Conceito de meiose. Divisão celular. Divisão celular. Onde uma célula mãe dá origem, divisão celular, onde uma célula mãe dá origem a 4 células filhas. Olha só, 4. Na mitose, tu percebeu que uma célula-mãe dá origem a 2. Aqui, uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas com a metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Com a metade da quantidade de cromossomos da célula mãe. Com a metade da quantidade de cromossomos da célula mãe e diferentes entre si. Esse é o conceito de meiose. Divisão celular, onde uma célula-mãe dá origem a 4 células filhas, com a metade, vamos sublinhar aqui também metade, metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe e diferentes entre si. Literalmente é isso que é a meiose. Beleza? A meiose são 2 divisões consecutivas. Lembra disso? Meiose tem a meiose 1 e tem a meiose 2. Meiose 1 e meiose 2. Primeiro vem a 1, em seguida vem a 2. Beleza? Muito bem. Vamos aqui fazer a primeira etapa do processo de meiose, que é a prófase 1. Então, você vai colocar aí, ó, o nome. Prófase 1. Como é que a gente vai representar essa prófase 1? A célula, beleza? Tá aqui a célula. Tá aqui o seu núcleo, literalmente também se fragmentando. E os cromossomos estão aqui, mano, ó. Só que olha o detalhe. Eu tenho aqui um cromossomo assim e vou colocar um cromossomo azul. Saca só. Literalmente eles estão se batendo, mano. Ó. Percebe? Um tá coladinho no outro, trocando pedaço, que é uma das características do processo de prófase 1. O que é que vai acontecer nessa etapa? Você vai notar aí. Movimento dos centrossomos e formação do fuso. Ou seja, os centríolos aqui, ó, já estão prontos para dar o grau. Ou seja, para poder puxar os cromossomos assim que eles saírem aqui do núcleo. Então, eu coloco aqui, ó, movimento
dos centrossomos e formação do fuso. Isso aqui é o fuso, mano, ó. É o que vai prender os cromossomos para depois puxar eles. Movimento dos centrossomos e formação do fuso. Nessa fase aqui, também ocorre a condensação dos cromossomos. Então, ó, cromossomos condensam-se. Cromossomos condensam-se. Nessa etapa também acontece um evento muito importante, chamado de crossing over. O crossing over é a permuta, é a troca de pedaços entre os cromossomos. Vou até colocar aqui, ó, troca de pedaços entre os cromossomos. Crossing over. Atenção para esse daqui. Crossing over importante demais. Beleza? Outro evento que acontece aqui marcante é o envelope nuclear se desintegra. Envelope nuclear desintegra. Desintegra. Fico morrendo de medo de errar, porque já baixa a letra feia e ainda errar o português. Desintegra-se. Microtúbulos ligam-se ao cinetócoro. Parece muito com o processo de mitose, né? Microtúbulos ligam-se ao cinetócoro. Cinetócoro. Que diabo é esse cinetócoro, Patrick? É a regiãozinha, o centrozinho do cromossomo, tá? Que no caso, essa ligação aqui acontece posterior a isso daqui, porque não teve como demonstrar isso nessa imagem. Interessante é que a prófase, gente, ela é subdividida. A prófase 1, ela é subdividida no que nós chamamos de 5 fases. Que são elas: leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Ou seja, tudo isso aqui que eu coloquei aqui, que acontece na prófase 1, é subdividido nessas etapas aqui, ó. Eu posso destacar aqui a fase de paquíteno, que é nela onde acontece o crossing over. É nessa etapa aqui que acontece o processo de crossing over. Beleza? Dando continuidade, nós temos aqui a etapa de metáfase 1. Vamos colocar aqui. E um detalhe, eu coloquei aqui esses cromossomos aqui, né? Vou repetir eles aqui, mas eu vou colocar eles aqui no meio. Ó. 1. Trocou pedaço, né? Vou colocar ele aqui com a bandinha. Tá tudo a mesma cor, mas é preto e aqui é azul. Vou colocar isso aqui azul. Com o tracinho preto aqui em cima. E vão estar presos ao fuso mitótico. Ao fuso, né, mano? Fuso mitótico não, ao fuso. Ó. Você pode perceber aqui, gente,
que os cromossomos se encontram pareados, tá? O que não acontece no processo de mitose, por exemplo. Essa fase aqui, ela é chamada de metáfase 1. Metáfase 1. O que é que vai acontecer aqui? Cromossomos homólogos se alinham. Você vai colocar aí, ó. Cromossomos homólogos alinham-se. Cromossomos homólogos alinham-se na placa metafásica. Na placa metafásica. Beleza. Então, aqui é marcante do processo de metáfase 2. Em seguida, nós temos a fase de anáfase 1. O que é que vai acontecer aqui na anáfase 1? Os cromossomos vão ser puxados. Vou colocar aqui ele sendo puxado, mano. Como é que eu boto como é que eu desenho os cromossomos sendo puxados? Colocar assim, ó. Aqui é um cromossomo. Aqui é outro cromossomo. Um cromossomo. Vão ser puxados. Só que repare, nessa fase aqui, chamada de anáfase 1, não acontece a separação das cromátides irmãs, e sim a separação dos cromossomos homólogos. Então, um fato marcante aqui da anáfase 1 é a separação dos cromossomos homólogos. Separação dos cromossomos homólogos é marcante no processo de anáfase 1. Separação dos cromossomos homólogos. Beleza? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. E nós temos o fim da meiose 1, que é a telófase 1. Aqui a gente percebe a reformação do núcleo de novo. E literalmente esses cromossomos aqui foram separados. Ó. Perceba que ele ainda está unido às cromátides irmãs. Aí a gente coloca assim, telófase, telófase 1. Aí colocamos assim, né? Formação de duas células, que no caso é com a metade, né? Ó, tinha 2, ficou só com 1 cada. Então eu posso colocar assim, ó. Formação de duas células haploides. Duas células haploides. Beleza. Consequentemente, essas duas células se separam. Ó, 1 e 2. Rapidinho, não vai ter aqui intérfase, já vai começar a outra divisão. Tá aqui 1 e 2. E agora vai dar dando início a meiose 2. Beleza? Vou pegar aqui, em contrapartida, vou pegar só uma, para poder não ter que desenhar as duas, tá? Eu vou dizer o que acontece
Não, vou colocar as duas mesmo, mano. Senão tu não entende, não. Ó. Essa daqui vão passar pelo processo de prófase 1. Que no caso aqui eu já vou colocar como sendo prófase 1, tá? Desculpa, prófase 2. Prófase 2. Literalmente, o que acontece na mitose. Eu vou só destacar aqui formação do fuso, das fibras do fuso. Formação do fuso. Que no caso é o que vai separar os cromossomos mais à frente. Vai separar as cromátides irmãs. Aí aqui, ó, eu tenho a metáfase 2. Metáfase 2. Vou colocar aqui, ó. Isso aqui é metáfase 2. Prófase e metáfase. Aqui, eles vão estar presos no fuso metafásico. Ou seja, os centríolos aqui, ó, vão estar prendendo. Esse xizinho aqui é o centríolo, tá? Para quem acompanhou o mapa mental sobre mitose, literalmente aqui está acontecendo o que acontece na mitose. Aqui eu coloco o seguinte, que cromossomos se encontram na placa metafásica. Aí vou colocar aqui, ó, metáfase. Cromossomos na placa metafásica. Beleza. Vida que segue. Ó. 1, 2. Anáfase 2. Vou colocar aqui, ó. Na fase 2. Separação das cromátides irmãs. Já vou colocar aqui, mano. Ó, na anáfase... Eita, eu não coloquei, ó. Anáfase 1 aqui. Na anáfase 1, aconteceu a separação dos cromossomos homólogos. Na anáfase 2, vai acontecer a separação das cromátides irmãs. Anáfase 2. Separação das cromátides irmãs. Que é semelhante ao que acontece na mitose, né? Ó. Sendo puxado pelo fuso vão ser puxados. E por fim, são puxados para cada polo. E por fim, nós temos a telófase 2. Aqui vai dar origem. Ela ficou maior do que a outra. A 2 células. E aqui vai dar origem a 2 células. Que é o núcleo. Tá? E aqui agora eu tenho o cromossomozinho aqui, ó. 1. Aonde? No final dessa telófase aqui vai ter uma célula, outra célula, uma célula, outra célula. Com seus respectivos núcleos. E cada uma com o seu cromossomo. Aqui é a telófase 2, quer dizer. Telófase 2. Que aqui no caso acontece literalmente tudo aquilo que aconteceu na telófase
da mitose. Então, eu vou destacar aqui alguns acontecimentos, como, por exemplo, a citocinese, que é a separação dessas células, tá? Que mais? Formação do nucleolo. Formação do nucleolo. Os cromossomos descondensam-se. Menos. Cromossomos menos condensados. E, claro, né? Formação do envoltório. Formação de 4 células, né? Ó, aqui é telófase, viu? Não vá confundir com anáfase, não. Formação de 4 células. Eita, que ficou, foi bonitão, hein? Ó. Que lindeza. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Aqui é mapa mental raiz, tá? Não é feito com mesa digitalizadora, não. É feito com o que você tem aí em casa, que é papel e caneta. Ok, gente? Muito bem. Espero ter ajudado vocês na produção desse mapa, tá bom? Um abraço e a gente se vê por aí. Ó que cor bonita. Tira o print. Tchau, tchau.